Nós vamos passar agora para um assunto que parecia inofensivo, inocente, que era simplesmente mais um instituto da Previdência Complementar, que era a transferência de gestão, né? Assim como tem a migração, a retirada de patrocínio, era possível fazer a transferência de gestão de um plano de um fundo de pensão, de uma fundação, para uma outra, instituto previsto em resoluções do CNPC, em documentos da Previc, que aconteceu várias vezes, né? Porém, Jurandir, diretor do Sinergia, diretor da Regional São Paulo, da ANAPAR, vai relatar agora o que aconteceu logo no começo. Nós tomamos posse no mandato, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, né? Nós, do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, tomamos posse, nos deparamos com um desses processos. E como a gente não trata as coisas superficialmente, ou seja, a gente estuda e vai a fundo e pergunta, mesmo que a gente não saiba, às vezes nem fazer a pergunta, mas depois a gente aprende rápido sobre essas coisas, a gente chegou a uma conclusão de que esse é mais um perigo para a questão dos planos de previdência. E vocês vão compreender por quê, tá bom? Então, Jurandir, boa noite, obrigado por ter vindo, tá com você, 10 minutos aí, sei que é um desafio, mas você consegue. Fernando, eu que agradeço o convite, né? Eu estou muito honrado de estar aqui participando dessa super live aí com pessoas que eu admiro e tenho como referência aqui, tanto na luta pelos nossos direitos aí e também com relação ao conhecimento em previdência complementar. Bom, não diferente, né, do que aconteceu com a migração, com retirada de patrocínio, né? Na Electro, né, no plano PISAP Electro, a gente teve o Instituto da Transferência de Gestão sendo utilizado, e esse processo começou em 2020, oficialmente, na Fundação SESC, tá? Esse processo, que começou lá em 2020, né, ele estava ainda com uma resolução do CNPC, que era a resolução 25 de 2017, né? Então, esse processo começou nessa resolução. E o processo de transferência de gerenciamento, ele é um processo aonde você pega, né, e transfere todos os ativos, passivos, incluindo os direitos, as obrigações previstas no regulamento do plano de benefícios de uma entidade para outra. No caso do PISAP Electro, desse plano, né, a transferência estava sendo feita e está sendo feita, né, para o Neos Previdência Complementar. E anotem aí, começou em 2020, como algumas migrações e algumas retiradas de patrocínio na mesma época, no governo anterior, né? Anotem também um dos motivos porque ela não andou, né, essa transferência, porque ela está desde 2020, que foi a Lei Estadual número 4819, de 1958. Então, o que acontece? Para fazer essa transferência de gestão, você tem que transferir todos os ativos e passivos, né, de uma entidade para outra, né? E a pedido do patrocinador, no caso, né, a Electro, né? Então, assim, como você tem o passivo dessa lei estadual, né? Digamos, teve uma discussão, né? Que, digamos, ela terminou em 2021, né? Que, assim, a Electro, ela não aceitava que esse passivo, né, fosse junto para o Nelson. Ela queria que o passivo ficasse para as demais patrocinadoras na Fundação CESP, que é um absurdo, né? Vamos falar bem a verdade. Então, assim, em 28 de setembro de 2021, né, isso daí foi para o Conselho Deliberativo,
né? E por 17 votos a 1, a Electro perdeu, né? Nessa ocasião, né? As demais patrocinadoras também foram contra, justamente por causa desse passivo, né? Da Lei Estadual 4819. Né? Note, né? Que ainda a gente está falando nessa época aqui, não existia a nova resolução, quer dizer, nova, ela é do ano passado, do ano retrasado, é a CNPC 51, né, que ela é de 2022, ela veio para substituir a resolução 25 de 2017. Bom, vamos lá. Aí, né, digamos, esse processo todo, em 2021, ele foi considerado extinto, ele terminou, né, ele morreu mesmo, né, porque digamos assim, não teve acordo com a Electro, né, com relação a esse passivo. Então, assim, teve até um comunicado à superintendência, né, à Previc, relatando que esse processo estava extinto, né, ou terminado. Aí, quando a gente pega, né, que nem o Fernando bem lembrou, né, foi, foi a primeira prova de fogo que a gente teve, né, quando a gente assumiu o Conselho Deliberativo, né, as nossas posições no Conselho Deliberativo, que foi a questão da transferência da Electro, agora em novembro de 2023, ter sido ressuscitada. Né? Isso foi uma novidade também. Tipo assim, quando eu penso nos trabalhadores da Electro e nos benefícios deles e como se fazem, digamos, a gestão da Electro está fazendo, né? Eu fico realmente revoltado, né? Porque eu acredito que assim a gente está tendo aqui uma lição de como que não fazer um processo de transferência. Daí eles pegaram e ressuscitaram esse processo aí, né? E assumiram que o passivo da lei 4819 continuava com eles, né? Isso agora em novembro de 23. Só que assim já havia mudado a resolução, né, gente? Já não era mais a resolução 25 de 2017. A resolução válida era a CNPC 51 de 2022, né? Então assim, qual que seria o movimento correto? O movimento correto seria pegar e começar o processo desde o início, né? Mas não, eles fizeram um bem boladão, né? Teve uma nova reunião do conselho, né? E nessa nova reunião do conselho, mesmo a gente apontando essas irregularidades, entre outras, né? A gente teve um empate. Daí, dessa vez, os patrocinadores, né, votaram todos a favor dessa transferência, mesmo a gente tendo atestado todas as irregularidades, apontado todos os problemas. Nós, representantes dos participantes, todos nós, sem exceção, né, votamos contra essa transferência, haja vista os problemas já relatados, alguns deles, né? Assim, o presidente do conselho derrimiu o empate, né? E eles, ao contrário do que foi, digamos, comunicado, né, oficialmente por aí, né, foi por voto de qualidade. Então, todos os representantes dos participantes votaram, né, contra esse processo de transferência que começou numa resolução, né, morreu, depois foi ressuscitado e depois continuou numa outra, né? Digamos assim, em 2 de janeiro, ele foi protocolado esse processo na Previc, né? Mesmo com todos esses problemas apontados aí por nós. E, assim, levem em consideração uma coisa, né? O processo de transferência, ele é muito ruim para a entidade de origem, né? Ele é bom para a entidade de destino. Então, assim, o que para mim provocou estranheza na posição, né, do presidente do conselho e tudo mais com relação ao que aconteceu, né? Bom, mais irregularidades apontadas, né?
O próprio termo de transferência, aprovado em novembro de 23, informa que o processo teve início com a notificação das patrocinadoras, né? A Electro Comercializadora e a de Redes, né? Isso em 14 de setembro de 2020. A notificação foi acompanhada por um quadro comparativo incorreto das estruturas de governança, né? Nas entidades de origem e destino, tem diferença, né? de governança. E a questão da diferença da governança está ligada também à questão do regulamento. Então, assim, na entidade de destino, que é a Vivest, que é a Fundação CESP, a gente tem comitê gestor, né? E isso está nos regulamentos, inclusive no regulamento do plano, né? Na entidade de destino, né, que é o NELS, não tem o comitê gestor. Então, assim, como que eu transfiro o regulamento de um lado para o outro se para lá não vai ter, né, o comitê gestor, ou se omite a existência dele. A transferência aprovada, ela impede o cumprimento do regulamento do PSAP Electro, né, por conta desse fato, de não ter o comitê gestor na entidade de destino, né. Se eu pegar o guia Previc de melhores práticas de licenciamento, né, e dar uma olhada, vocês vão ver lá nos itens 90 e 91, que um dos riscos identificados na transferência de gerenciamento é o de governança, uma vez que os participantes e o próprio patrocinador podem não se sentir representados na entidade de destino, né? Entre outros, né, problemas que a gente vê com relação ao que se existe hoje, né, com relação à transferência de gestão, né, na regulação, na legislação. O indeferimento, o que a gente quer? O que a gente quer mesmo é que esse plano, né, o plano de transferência do PSAP Electro, que ele seja indeferido, né, em consequência dessas irregularidades aqui que houveram no processo, bem como da impossibilidade de se cumprir o regulamento lá na Neos Previdência, né? E também, né, que a gente gostaria de que, se houver, né, uma futura transferência de gerenciamento do PSAP Electro, que os participantes e assistidos tenham garantias de manutenção desse comitê gestor na Electro, né, por ser uma instância deliberativa e que está expressamente mencionada em todos os regulamentos, inclusive no regulamento do plano, né? A gente tem feito várias ações concretas, tá? Com relação a tudo isso que está acontecendo lá com o plano da Electro, né? Então, assim, a gente chegou aí atrás do Carlos Lupe, né, do ministro da Previdência, para entregar os documentos referentes, né, a essa transferência e tudo que tinha acontecido lá conosco, né? A gente fez reuniões, né, na Previc em Brasília, né, para consultar, para informar sobre as outras irregularidades. A gente está startando um acompanhamento aqui desse processo administrativo, né? E a gente foi recentemente, a gente foi agora, né, em 22 de março, e logo após, né, o processo ele foi prorrogado por mais 55 dias úteis, né? Então, assim, a gente está conseguindo, né, digamos, ser ouvido, conversar e está fazendo um trabalho muito forte, né, para evitar essa transferência, né, e para que isso seja feito de maneira, digamos, de outra maneira, né? O problema é assim, a gente tem uma questão aí que é que é a resolução atual, a CNPC 51. E ela, enquanto beneficiários de plano de fundo de pensão, né, ela não nos atende, né, porque ela não vê o lado dos participantes. Ela é uma operação, né, que ela a operação de transferência ela está na Lei Complementar 109, né,
mas ela não está sendo regulada da forma, né, que deveria, né? Então, assim, a gente tem, mesmo a anterior, né, que é do governo Temer, como a atual, que é do governo Bolsonaro, né, que é a 5122, elas conflitam, né, de que o plano de benefícios tenha uma administração compartilhada entre os patrocinadores e participantes, que é o que está na lei complementar, em seu artigo 3º, aliás, artigo 3º, 5, né, onde, digamos, a administração devia ser compartilhada, né? E também, ao dispor, né, que essa transferência de gestão, ela se dá exclusivamente por iniciativa do patrocinador. Então, assim, a gente não tem nenhuma gerência enquanto participante em cima disso. E também, ao impedirem que as interferências dos participantes na iniciativa de transferência do projeto, né, na operação, porque, assim, inclusive quando eles forem os responsáveis pela maior parte do custeio previdenciário. Tipo assim, a gente também não tem condição nem de atuar rapidamente, porque eles podem fazer a transferência e avisar, e com 30 dias dar início ao processo, sem a gente poder estar participando, né? É importante a gente entender, como já foi falado anteriormente aí pelos demais, né, que assim existe uma grande diferença entre você ser cliente e ser participante, tá? Então, assim, quando eu olho para essas duas resoluções anteriores aqui de transferência, né, eu olho para elas como elas se olhassem para a gente como clientes de banco, né, onde você não tem direito nenhum, né, com relação ao seu benefício. É só uma questão financeira e transfere para outra entidade. Nem que a entidade tenha uma governança que não lhe atenda, tá? Enquanto que, assim, nas entidades fechadas, se fosse mesmo para essa resolução 51 nos atender, ela tinha que olhar, né, os nossos direitos políticos de participantes, né? Então, assim, a gente tem que rever essa resolução 51 e fazer um trabalho forte, né, junto com todas as entidades, né, com a ANAPAR e com todo mundo, para a gente fazer valer o que está na Lei Complementar 109, né, que no seu artigo 3º, item 6, né, a gente tem que proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios, né? Quando eu leio a resolução 51 e a 25, eu não vejo nada, mas nada ali que atenda, né, isso daí. E é que nem eu estava falando, termo de transferência e divulgação, né, você tem um tempo um prazo de 30 dias, é um prazo muito exíguo, né, muito pequeno, né? Então, assim, você não tem tempo de reação, né? Então, a gente quer uma resolução que proteja, né, os nossos direitos políticos enquanto participantes, né, na transferência de gestão. Então, na transferência de gestão, a gente quer uma maior participação dos representantes, dos participantes no processo de transferência. Queremos que seja possibilitada uma negociação entre o patrocinador e o participante na definição da operação, né, dos participantes, né, e não ser só espectador, né, de um processo, né, e preservar as conquistas, né, os direitos políticos, né, tem que ter uma quarentena, um tempo lá, digamos, depois de transferido o plano, né, ele tem que estar tem que ficar da forma como que é o regulamento por algum tempo, né? E a manutenção dos direitos previdenciários, né, dos participantes, que é o mínimo que a gente pede, né? E a sua representação nos processos deliberativos, né, que ela seja mantida, né? Então, assim, é nessa linha, né, que a gente vem falando aqui já há algum tempo, né, e comentando sobre a Resolução 51, e ela é um sinal, uma possibilidade, depois da 59, que a gente vê dos patrocinadores fazerem,
né, uma maldade com a gente, enquanto participantes, né, já que facilita essa transferência como se a gente fosse cliente de banco e não participante de plano, né, como se a gente fosse só, a gente não fosse parte da construção desse plano de previdência, né? Então, isso daí revolta muito, eu olho a questão da Electro e fico realmente revoltado, né? Eu acho até fantasioso esse plano de transferência da forma como foi feito, né, tá lá, e não só no caso da Electro, eu estimo que a gente tenha que fazer um esforço muito grande, né, para começar a atuar e falar contra essa resolução 51 e que ela deve, como a 59, ser modificada para garantir os nossos direitos. Fernando, eu não sei se eu falei mais que 10 minutos, mas eu agradeço muito o espaço aí e também aí a atenção de todos vocês aí com relação a esse processo de transferência em específico e, sim, o processo de transferência, né, que tem que mudar. É isso. Obrigado. Ok, Júlia, obrigado pelas informações. Só complementando aí, pessoal, a transferência de gestão, nós temos que garantir que haja a mesma governança lá na outra entidade. Queria lembrar a vocês que a Fundação CESP tem um sistema de governança resultado também do acordo feito lá pré-privatização, que conta com comitê gestor, conselho deliberativo, conselho fiscal e assembleia geral. Não é qualquer entidade que tenha isso. Então, por exemplo, eu que represento assistidos no conselho deliberativo, não posso admitir uma transferência que não tenha a mesma representação, a mesma governança garantida na outro fundo de pensão. Se eu fizer isso, eu estou deixando com que lá na outro fundo de pensão os assistidos possam não ser ouvidos, possam não participar das decisões sobre o seu patrimônio. Então, esse é um cuidado. Segunda coisa, muitas entidades já foram muitas entidades representativas, muitos representantes de assistidos e ativos em todo o Brasil já foram alertados por nós sobre esse problema, tá certo? Então, o trabalho nosso agora é conseguir que o governo, que a Previc, que o CNPC tomem atitudes muito sérias em relação a esse ponto. Transferência de gestão é uma coisa prevista na legislação, mas que ela seja feita com os objetivos para quais ela foi criada. E um alerta: quem mais pode sofrer são justamente os fundos de pensão maiores, mais estruturados, porque a tendência é que planos sejam transferidos dessas entidades que são chamadas S1, que a Resolução 23 de 2023 criou, que são as entidades de maior porte, como a Fundação CESP, a Previ, a Petros, a Valia. Essas entidades é que podem sofrer mais com transferência de planos para entidades de muito menor porte, com menos estrutura e com menos instâncias de governança. Tá? Então, esse é o risco que nós não vamos deixar de lado, vamos estar sempre atentos. Então, obrigado ao Jurandir pela explicação do que está acontecendo e muita atenção, pessoal da Electro, que está com esse processo, e todos nós vamos olhar se mais algum desses pedidos acontecerem na Fundação SESP. Vou passar agora rapidamente para os dois últimos temas, que é o trabalho que os conselheiros integrantes do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo têm feito nesses últimos tempos. Nós tomamos posse no finalzinho de outubro, né? Estamos aí fechando quase 6 meses já de mandato. É um período de adaptação, de muito conhecimento, de pegar muita informação, mas também de muito debate, de muita discussão séria, às vezes tensa, nas reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, mas
é algo que a gente já sabia que ia acontecer. E esse vai ser o padrão de atuação nosso. Nós queremos ter toda a informação necessária, tá certo? E que direitos e obrigações, tanto os nossos quanto das patrocinadoras, sejam integralmente cumpridos. Então, para falar um pouco do trabalho do Conselho Fiscal, está aqui o Figueira, diretor da ADECOM e que integra o Conselho Fiscal da Vivest. Então, Figueira, boa noite, obrigado por ter vindo, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar trazendo algumas informações importantes. Como o Fernando falou, nós tomamos posse em outubro, houveram poucas reuniões do Conselho Fiscal, mas são reuniões longas. Para se ter uma ideia, elas começam sempre às 9 horas e a gente tem saído lá por volta de 18 horas. São muitas informações. A última reunião de apresentação do balanço tinha praticamente umas 300 páginas para a gente avaliar, acompanhar, é complicado. Então, a demanda é grande, o trabalho do Conselho Fiscal é árduo. O Conselho Fiscal hoje que consta com 5 membros, né? São 2 das mantenedoras e a gente tem aí 3, ou seja, a maioria que dá um conforto para a gente, que são 2 dos representantes dos ativos e um dos assistidos. E no caso é o Sidney, o Luiz, dos ativos, e o Alberto, que é o presidente do Conselho Fiscal, que é assistido também. E tem os suplentes, assim como eu, os outros 2 também, e todos nós fazemos parte das entidades do PAC. Sabe, assim, é um conforto para a gente atuar no Conselho Fiscal, diferente do que acontece no Deliberativo. Então, mas o que a gente tem sentido nessas poucas reuniões que não tem havido muita divergência, porque o Conselho Fiscal ele atua mais acompanhando se a gestão que está sendo feita pela Vivest acompanha a legislação, acompanha as normas, acompanha os estatutos. Então, fica difícil, mesmo que o conselheiro fiscal seja da mantenedora, em contrário ao que a gente, de repente, aponta. Então, tem sido assim, não digo que tranquilo, mas tem sido assim mais confortável a atuação nossa. Muitos assuntos, como eu falei, foi discutido nessas poucas reuniões. E eu pensei aqui, acho que alguns aqui que a gente atuou e queria levar como informação para vocês. A gente recebe relatórios, recebe informações e, por exemplo, na parte da saúde, a gente observou que havia uma demanda muito grande, e existe essa demanda muito grande na área da saúde, e um dos pontos que a gente observou foi a falta de atualização dos convênios médicos, sejam de profissionais médicos, de clínicas, de hospitais, totalmente desatualizado, a pessoa tenta marcar uma consulta, de repente o médico não é mais credenciado, a clínica não trabalha mais dentro do plano da Vivest. Então, nós fizemos uma atuação, constamos em ata e pedimos que a gente não pode exigir, a gente tem que solicitar. Como conselheiro fiscal, a gente não tem essa autonomia. Então, solicitamos e parece que fomos atendidos para que fosse feita uma atualização e essa atualização fosse permanente, mais rápida possível, porque não só se troca pessoal que está conveniado, mas também tem novos convênios sendo feitos e, se não tiver atualizado, o participante fica sem saber. Esse foi um ponto assim que foi levantado na área da saúde, só para ilustrar. Outro ponto que hoje já é de domínio, assim, o pessoal já está sabendo que nós vamos ter alteração na gerência financeira da Fundação CESP. O atual gerente deve se aposentar no meio do ano, já anunciou isso. Isso já acho que é de domínio, acho que dos participantes, a maioria já sabe disso. Mas aí acendeu uma luz de alerta no Conselho Fiscal. Pô, afinal de contas, nós temos um patrimônio lá que não é pequeno, está próximo aí de 50 bi, se considerar os contratos de dívida. De repente, quem que vai administrar isso?
Qual o perfil dessa pessoa? Como é que está sendo esse processo de seleção? Está se pensando, de repente, em aproveitamento de algum profissional de dentro da própria Vivest? Qual a independência desse profissional? Existe uma empresa... como é que foi feita a seleção das empresas de Red Hunter? Então, tudo isso nós levantamos no Conselho Fiscal e essa é uma preocupação que a gente tem, apesar de não ser atribuição do Conselho Fiscal, de deliberar, de aprovar, de entrevistar o candidato, mas a gente já deu o recado das nossas preocupações. Tem que ter conhecimento financeiro, tem que ter conhecimento de previdência, tem que conhecer mercado, tem que ter ética, tem que ser isento, não está vinculado a instituições, a CNPJ, a CPF, que hoje estão dentro da fundação, sabe? A gente já deu o recado. Então, agora esperamos que o processo siga dentro dessa orientação e que o Conselho Deliberativo e a Assembleia façam a melhor escolha possível para que a gente tenha tanta tranquilidade na gestão desse grande patrimônio. A gente tem essa preocupação, já demos o recado e alertamos e parece que está caminhando. Agora, tem um assunto que eu não gostaria nem de comentar, porque é muito chato. A gente teve analisando os balanços da Fundação CESP e, pelo que consta, pela primeira vez, nós tivemos que fazer uma ressalva no parecer do Conselho Fiscal. Isso, pelo que foi informado, nunca tinha ocorrido antes, mas, infelizmente, nós tivemos que fazer essa ressalva e tem algumas consequências em função disso. O que ocorre é o seguinte: quando foram criados esses planos, e ficou estabelecido que todo o custeio do administrativo, operacional dos planos seria por parte das mantenedoras. Em 2003, houve algumas alterações, principalmente no custeio do BSPS e dos subplanos. A fundação começou a usar o patrimônio dos planos para custear essas despesas. Então, como é que se diz? A empresa deixa de pagar e usa o patrimônio da gente. E no balanço atual, apareceu uma conta de resultado de investimentos, onde que foram deduzidas despesas de 2 planos e os estatutos não foram alterados. Então, só para ficar assim de uma maneira mais ilustrativa, para quem não entende um pouco de finanças, de contabilidade, seria o seguinte: você tem 10 mil no banco, de repente rendeu 1.000, você vai ter que ter 11. Ah, não, você vai ficar com 10,5, porque 500 você vai pagar um custo aí que não é seu, sabe? Que seria de um terceiro. Por exemplo, no caso aí seria da mantenedora. É mais ou menos isso que está acontecendo. Isso reflete no resultado do teu patrimônio. O patrimônio que tem lá na fundação e acaba sendo, como é que se diz, deduzido de despesa que teria que ser bancada pela empresa e não pelo patrimônio nosso. Então, nós tivemos que, infelizmente, fazer uma ressalva no balanço. Essa ressalva no balanço, não, ressalva como é que fala? Na demonstração contábil, que foi apresentada no parecer, nós fizemos essa ressalva. E esse parecer segue com balanço para prever. Não sei que pode ter algum reflexo nisso no futuro, mas é uma coisa que eu acho que não deveria ocorrer. E, por conta disso, a gente também se preocupou, se aconteceu isso de 2003, a gente precisaria ter um conhecimento melhor sobre esse assunto. Qual foi o reflexo disso até agora? Realmente tem fundamento, tem suporte para fazer esse tipo de tratamento desses investimentos, descontar a despesa do patrimônio? Então, a gente está solicitando e cravamos em ata do Conselho Fiscal a necessidade de contratação de uma empresa e faça um trabalho, um levantamento desde 2003 e apure a situação como um todo, dando conforto para a gente. Essa contratação não depende do Conselho Fiscal, isso deve seguir de acordo com as normas e orientações para o Conselho Deliberativo, mas eu acredito que
como os conselheiros, sejam eles das mantenedoras e principalmente os nossos, estão preocupados com a governança da fundação, com a ética, com a transparência, eles devem dar um encaminhamento favorável para a contratação dessa empresa e que seja feito um trabalho sério, levantando as implicações desse tipo de procedimento contábil. Bom, basicamente eu não queria estender mais, porque são vários assuntos, mas eu pensei alguns aí, esse que eu acho que é um de destaque. E queria só aproveitar e agradecer aí ao Fernando pela iniciativa e as entidades do Pacto que continuam juntas e espero que permaneçam, e agradeço aí o espaço e principalmente eu, como não sou o titular, mas agradecer ao Alberto aí que pelo trabalho que ele vem fazendo, o Sidney e o Luiz, são muito sérios e tem contado com o apoio da gente, mesmo sendo suplente, a gente está do lado lá participando das reuniões e eles têm conduzido muito bem o Conselho Fiscal. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Figueira, eu que agradeço aí a sua presença, parabenizo o trabalho do Conselho Fiscal, é muito importante, é fundamental, né, para que as coisas funcionem corretamente aí num plano de pensão. Então, parabéns. Eu mesmo vou falar sobre a questão que envolve o Conselho Deliberativo, né, e começo dizendo justamente sobre essa questão que é importante e que envolve a relação das várias instâncias de governança da Fundação. Desde o começo, por exemplo, nós fazemos reuniões periódicas com o pessoal do Conselho Fiscal, nós do Conselho Deliberativo, né? Discutindo as questões, mostrando os desafios que a gente tem, discutindo como devemos atuar. Isso é uma constante. E eu e muitos dos colegas também somos a favor de que aconteça conversas com os comitês gestores. Ora, o comitê gestor também é uma conquista de nós, trabalhadores aí, né, conquistado lá nos acordos pré-privatização, que é aquele grupo de pessoas com representantes de assistidos, de ativos e da patrocinadora que discutem as peculiaridades, as especificidades de cada plano. Então, nós temos que ter uma relação assim muito constante com o comitê gestor, conselho deliberativo e conselho fiscal, né? Independente de quem é a favor ou contra a migração, a favor ou contra a retirada de patrocínio, nós temos que entender e estar completamente tranquilos na forma como cada um dos planos está sendo gerido. E como é que cada um dos planos é gerido? Baseado no que está escrito no regulamento do plano. Então, todos temos que compreender, esses regulamentos já foram alterados várias vezes, várias questões foram alteradas ao longo desses mais de 20 anos, mas o que a gente sempre usa como referência é o seguinte: o que foi acordado lá antes da privatização? E mudou? Por que mudou? Está correto ter mudado? Né? O Figueira acabou de colocar a questão das despesas administrativas. Quais são as fontes de recursos que pagam essas despesas administrativas? Isso foi um debate intenso feito nos últimos meses no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, com os conselheiros das patrocinadoras, com a diretoria executiva da Vivest, para nós compreendermos o que vem sendo feito, né? E assim vai ser com todos os assuntos. Um assunto que é muito importante: saúde, planos de saúde. A gente discutiu nesses nos 3, 4 últimos anos, muitos planos de previdência, né? Porque é algo que vai acontecer. E estamos descobrindo que plano de saúde tem muitas demandas a serem, né, discutidas e até resolvidas.
os planos estão ficando cada vez mais caros, mesmo que isso não seja exclusividade dos planos da Vivest, nós temos que discutir por que os nossos estão tão caros, né? Temos que discutir isso a sério, profundamente, com conhecimento para poder fazer intervenção nesse assunto. Há peculiaridades de planos, como, por exemplo, alguns planos da Enel, que as pessoas pagam 100% de coparticipação, né? Se já que é 100%, não é nem coparticipação, que só tem um pagando. Então, o que vamos fazer com essas questões de planos de saúde? Tá certo? É assunto de extrema importância e muito urgente. Então, lá tem algumas instâncias, quer dizer, isso é possível ser discutido no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal. Existe uma reunião mensal sobre demandas de saúde, onde demandas que acontecem no dia a dia, e vários conselheiros recebem demandas das pessoas para tentar solucionar problemas, são tratados nesse grupo da demanda de saúde. Tem um comitê dos planos pré-pagos, né? Também tem uma série de companheiros lá e tem representante do Conselho Deliberativo nesse comitê, que o titular é o Jorival, e eu sou o suplente de Jorival nesse comitê, e nós precisamos, de fato, tratar desses assuntos, certo? E houve essa questão das demonstrações contábeis, onde o Conselho Fiscal fez uma ressalva, e o Conselho e os representantes de assistidos e de ativos no Conselho Deliberativo não só acolheram a ressalva do Conselho Fiscal, como ampliaram essa ressalva, ou seja, a gente vai discutir, está discutindo e quer continuar discutindo a questão que acontece desde 2003 a respeito dessas despesas administrativas. Quem é que deve, de fato, pagar esse tipo de despesa que existe em relação aos planos de previdência? Então, e finalizando, eu queria dizer, já tem aparecido uma série de questões no Conselho Deliberativo, como, por exemplo, a Resolução 58, que permite postergar o equacionamento de déficits, então já foram aprovados alguns casos. Proximamente deve acontecer isso para o caso do plano da Enel também, de isso ser levado para o Conselho Deliberativo, né? Já foi informado aí que o comitê gestor da Enel já aprovou a postergação, então isso deve ir para o Conselho, e vão aparecer agora outras questões, como aconteceu com o plano da CETEP, que voltou, vamos dizer, ao normal, né? Paralisou a questão da retirada do patrocínio e voltaram os empréstimos, mas também foi trocado o indexador. Então, esses temas vão acontecer também na Enel. E nós vamos retomar a proposta feita pelas entidades do Pacto em 2021, de como deveria ser essa troca de indexador. E vamos fazer lives específicas para falar com o pessoal, mostrar claramente o que está envolvido, como é que funciona essa troca de indexador, tá bom? Tem um pessoal já preparando um trabalho das entidades, que nós vamos discutir essa questão dos indexadores e mostrar claramente os impactos de manter ou não o IGP ou de trocar por qualquer outro, no caso, trocar por IPCA. Então, a gente vai fazer isso de forma transparente para debater com vocês, tá bom?